É tempo, a partir de agora, da análise internacional. São nossos convidados o professor Vasco Rato, Vitaly Venislavski, que se junta a nós, especialista em segurança e defesa, e também o Luís Pires, o correspondente do NAU nos Estados Unidos. Meus senhores, boa noite e bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. E Luís, podemos olhar, começamos por ti, olhar já para estas palavras do secretário de Estado norte-americano, que diz que o ataque ao Irão foi uma questão de oportunidade. Já tínhamos ouvido também hoje Donald Trump dizer que era necessário este ataque porque sabiam que o Irão iria atacar os Estados Unidos. Sem dúvida, aliás, Marco Rubio disse aquilo que Donald Trump já disse também. Em vez de esperar que seja o Irão a atacar, nós decidimos atacar primeiro. Ele disse isso hoje no Congresso, na reunião que teve sobre o poder da guerra, e mais uma vez continua a negar aquilo que a Constituição diz, como todos podemos ver. E referiu exatamente o artigo 1 da Constituição e o 2, e ele faz ali uma confusão muito grande. E o que é certo é que acaba mesmo por dizer que os Estados Unidos fizeram muito bem em fazer este ataque ao Irão e que o futuro vai ser muito próspero para o Irão. Portanto, é tudo muito bonito para Donald Trump quando começa uma guerra, mas depois não tem resolução no dia a seguir. Esse é que é o grande problema neste momento. E a sociedade americana e os analistas hoje, sobretudo, passaram praticamente o dia exatamente a fazer essa pergunta, mas ele ainda não respondeu porque é que atacou o Irão. E de facto, embora esta retórica de Donald Trump seja de Marco Rubio, portanto completamente sintonizados, a verdade é que não há de facto uma resposta, e o povo americano quer uma resposta. E de facto ele não descarta ainda a continuação e a possibilidade de uma nova onda de ataques. Portanto, há aqui alguma imprevisibilidade desta administração Trump, aliás, como tem acontecido nos últimos tempos, em que de facto ele não consegue ser, é muito imprevisível e não consegue de facto ter um objetivo comum, um objetivo muito certo daquilo que vai fazer a seguir. Portanto, neste momento Donald Trump, creio eu e todos aqueles que hoje eu ouvi nas televisões, nos podcasts, na rádio, que evidentemente ele não tem uma solução para este problema. Portanto, criou o problema e agora tem uma quantidade de problemas entre mãos que não sabe como é que vai resolver. Professor Vasco Rato, boa noite. Também. Donald Trump criou esses problemas que agora, também fruto de já algumas divisões, inclusivamente no movimento MAGA, está a braços com novos problemas que achava que não iria ter com esta intervenção no Irão? Pois, este problema do Irão existe há 47 anos, desde que o Irão, a República Islâmica do Irão foi criada. Portanto, estar a dizer que Trump criou os problemas, não sei o quê. Trump, de facto, criou uma nova situação. Essa situação acarreta problemas e acarreta oportunidades. Portanto, estar a dizer, oh meu Deus, lá está este tenebroso Trump outra vez a criar problemas, parece-me ser, no mínimo, olhar apenas para uma dimensão da questão. E o problema não é que os americanos querem uma resposta de Trump porque é que ele atacou. O problema é que ele já deu várias respostas. Começou por dizer que era a mudança de regime, depois disse praticamente 2 dias depois, disse que afinal o objetivo era mais degradar as capacidades militares, sobretudo os mísseis, e depois diz outra coisa qualquer no dia seguinte. Quer dizer, portanto, o problema é que há aqui, já para não referir Rubio, quer dizer, Rubio diz que, bom, nós atacamos na realidade porque Israel preparava-se para atacar. A dado momento, professor, sentiu alguma falta de sintonia entre o que dizia Marco Rubio e o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ou não? Entre quem? Rubio? Entre Rubio e Donald Trump. Quer dizer, porque primeiro o Donald Trump disse que era uma mudança de regime, depois Marco Rubio a dizer que esse não era o objetivo. Exato. O problema é que estão aqui a ser dadas várias explicações e algumas delas não conjugam muito bem. Portanto, mais do que uma explicação, eu acho que o problema é que esta administração não tem comunicado, e admitamos que há várias razões, com certeza que há várias razões, mas também tem de se elencar e hierarquizar as razões. E, portanto, isso não está a ser feito, de facto.
Agora, Trump tem de o fazer porque está a surgir esta questão da legalidade e da necessidade de pedir ao Congresso. Vamos lá ver, parte da forma que nós podemos aqui interpretar as palavras de Rubio é, se aquilo que Rubio está a dizer, então o Presidente não precisa da autorização do Congresso, porque há iminência e há uma resposta e, portanto, não é necessário, antes de responder a esse tipo de perigo, ir ao Congresso. Aliás, isso tem sido a prática. Isso tem sido a prática. Obama, quando usou a força contra a Líbia, não procurou essa autorização. Quando se utilizou a força e os bombardeamentos da Sérvia nos anos 90, também não. Já não para falar da campanha dos drones de Obama no Paquistão e no Afeganistão. Portanto, parte do problema com a questão da legalidade é que o próprio Supremo não tem sido claro sobre onde é que começam e onde é que acabam os poderes respectivos dos dois órgãos. Porque se por um lado é verdade que o artigo que o Congresso, a Constituição, fala sobre a declaração de guerra tem de passar pelo Congresso, também é verdade que o Presidente da República, como Comandante Supremo das Forças Armadas e como responsável único pela política externa, também tem algumas competências, não se lhe pode negar o uso da força militar. E, portanto, isto é uma questão complexa, uma questão constitucional, mas para o qual os tribunais ainda não responderam adequadamente. E, portanto, não se pode dizer categoricamente que Trump está em violação da Constituição. O que está a acontecer é que os democratas estão a partidarizar esta questão e, por conseguinte, estão a dizer que Trump não tem autorização e os republicanos estão a responder não, tem autorização. A verdade é que, quer dizer, não sabemos, depende, não é? Depende. Mas isto é uma discussão que agora se partidarizou, não é? Em volta desta autorização. E uma discussão que tem mostrado as divisões, nomeadamente até entre os apoiantes de Trump, em relação a esta guerra que... Vital, eu já fiz esta pergunta algumas vezes, queria saber também a tua opinião. Fugiu do controlo esta operação de Donald Trump e de Israel, ou pelo menos das expectativas de Donald Trump? Bom, vamos dar esse trabalho depois aos historiadores, certamente que terão outros dados para responder a essa questão. Infelizmente, na altura em que eles tiverem esses dados, ela não vai ser mediaticamente tão relevante. Mas pelo menos as expectativas que o Presidente dos Estados Unidos teria para esta operação, sim, face à realidade e à resposta que o Irão está a realizar, surpreendeu? Achas que pode ter surpreendido o Presidente dos Estados Unidos? Vamos tentar desmontar o contexto no qual tudo isto acontece. Primeiro ponto. Obviamente que é claro que Donald Trump ultrapassou um conjunto de estabelecimentos que se previam que os Estados Unidos não iam ultrapassar ou ter atacado o Irão. Os Estados Unidos não ousavam atacar o Irão porque era uma noz bem dura até certa altura, mas nós percebemos que ao longo dos últimos 2-3 anos a capacidade defensiva e dissuasória iraniana foi extremamente degradada, e chegou a um ponto de fragilidade e vulnerabilidade que faria todo sentido os Estados Unidos tentarem aproveitar. Portanto, obviamente que depois os Estados Unidos ficaram interessados em criar um contexto onde pudessem explorar mais as vulnerabilidades do regime, as vulnerabilidades estratégicas do regime iraniano. Portanto, essa prioridade agora construiu-se. Porquê? Porque Israel está muito mais interessado que os Estados Unidos na degradação do regime iraniano. Este regime iraniano é uma ameaça existencial muito mais para Israel do que para os Estados Unidos. E Netanyahu teve a capacidade de conseguir convencer Donald Trump de que essa ameaça existencial para Israel estende-se com mais até projeção à própria existência dos Estados Unidos. Portanto, na sua relação pessoal com Donald Trump, Netanyahu conseguiu convencer o presidente americano disso mesmo. E por isso é que iniciou esta invasão. A resposta iraniana, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é,
a resposta iraniana foi mais forte do que aquilo que se esperava ou mais fraca do que aquilo que se esperava? É difícil dizer, porque até agora nós estamos a ver que as capacidades iranianas têm sido factualmente dizimadas, pouco a pouco. Hoje, a este ponto, estamos a falar à 1h30 da manhã do dia, enfim, já é dia 4 de março, e à 1h30 da manhã, dia 4 de março, o espaço aéreo iraniano é um quintal para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já não têm mais obstáculos grandes, estruturais, para poder sobrevoar o espaço aéreo iraniano e executar todo o tipo de operações que têm. Portanto, a resposta iraniana foi dissuasora até que ponto? Ainda não sabemos. Como é que o Irão vai executar ou não o bloqueio do Estreito de Hormuz e, dessa forma, influenciar o preço do petróleo de forma a que o preço do petróleo depois influencie Donald Trump a dar uma marcha atrás na sua posição? Também não sabemos. Os Estados Unidos têm potencial militar suficiente para travar isso. E, portanto, quando os americanos começam uma operação militar, imediatamente após o início, atenção que os americanos estão em build-up, portanto estão em desdobramento preventivo há muitas semanas. E isso é tempo suficiente para colocar no terreno muita força armada, muita mesmo. E agora que começou a operação, os americanos não desistiram disso. Aliás, na noite anterior aconteceu a maior ponte aérea militar entre os Estados Unidos e o Médio Oriente, passando pela Europa, do ponto de vista de fornecimento de bens militares, portanto, aviões de carga militares que forneciam tudo, munições, mísseis, mantimentos para os militares, para as forças que estão desdobradas. Portanto, os Estados Unidos têm capacidade para uma guerra, os Estados Unidos estão neste momento focados nisto. Agora, não vamos ser naivos, não vamos ser completamente inocentes e pensar que esta operação militar contra o Irão é um passeio. Não é. Estamos a falar de uma operação militar que se compara em termos de projeção e desdobramento àquilo que os Estados Unidos fizeram em 2003 contra o Iraque. E aí contaram com uma participação ativa de aliados, coisa que não está a acontecer agora e que, pelo menos nesta fase, nós vemos que era o Reino Unido que já permitiu a utilização da base de Diego Garcia para fins meramente defensivos, a França, que se está a começar a desdobrar na região também, e a Grécia também, aliás, que já enviou 2 fragatas de fabrico francês para o Chipre. Portanto, obviamente que nós estamos aqui a ver já um desdobramento maior dos aliados, mas muito mais preventivo e não como auxílio à operação ofensiva americana. Portanto, é muito difícil dizer, José Pedro, se os Estados Unidos estavam à espera ou não. Qualquer planeador, qualquer estratega, sobretudo os americanos que tinham acesso muito bom a informações de grande qualidade sobre o Irão, sabiam que atacar o regime iraniano e que pela via aérea, aliás, que é uma coisa que não está escrita em nenhum livro de doutrina militar, é impossível com uma operação aérea alterar o regime, não se faz isso. Para fazer uma alteração de regime... A Jugoslávia fez. Não, pela via aérea. Houve um desdobramento claro de forças da NATO na região, quer na Bósnia, no Kosovo. Antes do Kosovo, na Bósnia. E isso permite depois a transição. Portanto, pode haver mudança, mas para haver transição clara de regime, tem que se ter controle sobre o território. Sem esse controle sobre o território, que a Força Aérea não permite ter, torna-se muito mais difícil. O Irão é um país enorme. Nestas operações há registrado já a morte conhecida de 6 soldados norte-americanos. Os Estados Unidos divulgaram, Luís Pires, a imagem de 4 desses soldados, 3 do sexo masculino e 1 feminino. Como é que, Luís, nos Estados Unidos e depois daquela... Ainda agora o Vitali falava na questão do Iraque, onde morreram muitos militares norte-americanos. Esta é também uma ferida para a sociedade norte-americana? Claro que é. Hoje tem-se falado muito disso. Perdão. Já foram divulgados os nomes dos 4 soldados, de 4 dos 6 que faleceram, que morreram, e a sociedade americana encara isto como um problema muito complicado e com um receio muito grande. É que não vamos caminhar para uma situação como aconteceu, por exemplo, no Iraque e no Afeganistão. Isso é uma situação que preocupa os norte-americanos e preocupa também o universo MAGA. É muito importante também referir isso.
porque estamos a assistir hoje a um número considerável de elementos ligados ao Partido Republicano e até ao Universo Maga, que não estão muito de acordo ou não estão mesmo de acordo com esta ação tomada por Donald Trump neste ataque ao Irão. Aliás, uma das frases últimas frases que eu vi foi de um republicano que diz que não queremos que esta ação venha matar norte-americanos, porque Donald Trump não prometeu isso quando tomou posse e quando inicialmente disse que os Estados Unidos não iriam entrar em guerras e queria olhar mais para dentro dos Estados Unidos. Isso não tem acontecido e há uma grande preocupação que as botas no terreno possam vir a causar, de facto, muito mais vítimas e que isso seja, de facto, um problema muito complicado, muito grave para os norte-americanos que não estão preparados para ver os seus filhos morrer num país como o Irão, ou diferente dos Estados Unidos, noutro país, longe daqui. Luís, hoje o chanceler alemão Friedrich Merz esteve na Casa Branca. Há pouco falávamos da questão do dia a seguir e foi uma das questões colocadas também, ou uma das posições postas em cima da mesa por parte do chanceler alemão, que é preciso preparar o dia 1 depois de todos estes ataques que estão a acontecer. Exatamente, olha, eu notei de facto no chanceler Merz, e eu assisti à conferência de imprensa, que não foi uma coisa parecida com uma conferência de imprensa, um homem muito cauteloso, muito pouco confortável e mesmo até em certas situações condescendente. Ele está, neste caso, além das tarifas, que era uma coisa que não tinha nada a ver com este conflito, ele está preparado e disse a Donald Trump que estava preparado para uma aproximação alemã à reconstrução do Irão. E pouco mais do que isso. Quando Donald Trump falou do primeiro-ministro da Espanha, e falou também de Starmer, ele praticamente estava de acordo com Donald Trump. Isso surpreendeu-me um pouco, mas evidentemente que isso também não passou despercebido aos analistas americanos que fizeram exatamente este meu comentário. Muito cauteloso, muito pouco confortável, praticamente fora do espírito europeu, digamos assim, neste caso até talvez cauteloso demais. Então perguntávamos nós, e eu estava num grupo de 3 jornalistas, perguntávamos nós, mas o que é que o chanceler Merz veio fazer aos Estados Unidos para ouvir Donald Trump falar mal do primeiro-ministro de Espanha, do Starmer, primeiro-ministro britânico, e evidentemente acusando-os de não colaborarem com os Estados Unidos na utilização das bases que nós conhecemos. Isso, professor Vasco Rato, pode, de certa forma, esta postura do chanceler Merz pode criar alguma cisão neste bloco França, Alemanha, Reino Unido? Não sei qual é a postura de Merz. Acho que Merz é o único realista no meio do manicômio europeu. Mas a ver, para a gente pôr as coisas no seu devido lugar, Sánchez, que é membro da Aliança Atlântica, membro da NATO, ou seja, tem a garantia do artigo 5º, é a mesma pessoa, por razões natureza política interna, mercearia interna, aliás, porque tem de estar dependente de um grupo de extrema-esquerda e outro grupo de nacionalistas, está a conceder ou está a comprometer a segurança de Espanha, que é isso que ele está a fazer. Não quer, desde logo, assumir um compromisso coletivo, os tais 5%, quer dizer, todos os outros países aceitaram e Sánchez diz: tá, eu vou beneficiar da segurança da NATO, mas não vou contribuir. Não há nada de elogiar, não há elogio possível a Sánchez. Possamos fazer. E depois, se isso não fosse suficiente, quebra alguma solidariedade com os parceiros europeus. Porque é preciso não esquecer destas questões, deve haver alguma solidariedade, deve haver alguma coordenação entre os aliados. E o que Sánchez fez na prática foi agir unilateralmente. Fez aquilo que achou que era melhor para a Espanha e para ele, e sobretudo para ele próprio. Portanto, eu compreendo Merz, compreendo que Merz queira ter uma relação relativamente estável com os Estados Unidos, porque a Alemanha continua a precisar dos Estados Unidos e, portanto,
esta deslocação, o que é que ele veio cá fazer, dizia agora o nosso colega de painel. O que é que ele veio fazer? Bom, veio fazer uma coisa muito simples, veio manter a relação bilateral e tentar ver se a relação transatlântica não descamba, porque ninguém se tem portado à altura, a meu ver, nos últimos dias, começando por Starmer e por Sánchez, obviamente. Portanto, Merz veio fazer e teve de ouvir algumas coisas desagradáveis, mas que, de certa forma, são compreensíveis. Quando Trump diz, bom, então se é assim, Espanha vai ter uma retaliação. Pois, na prática, isso é muito difícil de fazer, como é que se discrimina e tal. Mas a mensagem política de Trump está correta. Espanha está a agir mal. Está a atrair a solidariedade com os aliados. Isso me parece-me uma evidência. E o que Merz quer fazer é ter a certeza que esta guerra não irá cavar ainda fissuras mais profundas na relação transatlântica, porque Merz e os restantes países europeus continuam a precisar dos Estados Unidos, porque ainda há guerra na Ucrânia. Eu acho que as pessoas talvez estejam esquecidas, mas sem os Estados Unidos não se resolve a questão da Ucrânia. Portanto, o que Merz foi fazer foi aquilo que, me parece, um estadista sensato, provavelmente o único na Europa neste momento, deveria fazer em relação a Washington. Antes de passar a palavra ao Vital e Luís, não sei se queres acrescentar algo. Não, em relação a Marz, eu estou de acordo, exatamente, mas pronto, existe então uma Sim, estou de acordo completamente, mas é importante referir também que o problema das bases, da utilização das bases na Espanha e na Grã-Bretanha são muito importantes para os Estados Unidos. Portanto, se vamos existir agora a represálias americanas em relação à Espanha e em relação ao Reino Unido, vamos entrar num problema muito grave, sobretudo em relação à Espanha, porque a Espanha, ele não pode fazer muito mal à Espanha nem em termos económicos, como sabemos faz parte da União Europeia. E a partir daí... Aliás, esse foi um dos argumentos apontados também pela resposta espanhola já, não é? Há outros compromissos públicos que poderão tocar, de facto, e mal na economia espanhola, mas são compromissos comerciais privados, não têm nada a ver com a União Europeia e isso pode acontecer no futuro. Mas, portanto, neste momento, em relação à Europa, é preciso que Sánchez pense que não está no século XII, o mundo mudou e que é necessário, de facto, que a Espanha tenha um compromisso diferente. Vitali, como é que olhas para esta posição europeia, nomeadamente de Espanha, dissonante, por exemplo, a posição de Merz? Eu acho que este momento e muitos outros anteriores, obrigam-nos a deixar de falar de posição europeia face aos Estados Unidos. Não há posição europeia, há posições europeias. E, em boa verdade, elas são coordenadas. São mesmo aquelas que são contrárias ao bom senso, como o professor Vasco disse, mas elas continuam a ser coordenadas. E porquê é que nós temos estes equilíbrios? Nós temos o racional Friedrich Merz, que vai a Washington e, aliás, começa a conferência de imprensa dizendo que o objetivo da vinda dele a Washington, na Casa Branca, era discutir 3 pontos. Primeiro ponto, the day after, portanto, o dia depois da guerra, como reconstruir o Irão. Ponto 2, a Ucrânia. E ponto 3, garantias de soberania e de segurança da Ucrânia. Portanto, mais uma vez, ele vem dizer: esta situação no Irão está a acontecer, ela é importante, ela está a ocupar todo o espaço mediático e toda a atenção global, mas há uma outra guerra muito maior em escala e intensidade e em tempo que está a acontecer na Ucrânia, na Europa, e a Europa precisa também dos Estados Unidos e da atenção americana a esse conflito. Portanto, Merz vai lá. Ao mesmo tempo que Merz está a fazer isso, nós temos Emmanuel Macron da França a dizer: nós não podemos depender estrategicamente do mood de uma pessoa de 79 anos que está na Casa Branca e, portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar o nosso arsenal de mísseis nucleares e vamos deixar de partilhar o número com os Estados Unidos, que era um acordo bilateral que a França e os Estados Unidos mantinham, no fundo, enquanto aliados nucleares. Ao mesmo tempo, nós temos a Espanha
a dizer que não vai permitir aos Estados Unidos a utilização de bases, das suas bases para as operações. A base mais importante aqui é a base naval de Rota, o destacamento naval de Rota, que no fundo os Estados Unidos têm por grande importância por causa da passagem de Gibraltar, através da base naval de Rota que os americanos, no fundo, mantém algum controle sobre o Estreito de Gibraltar, um equilíbrio de poderes no Estreito de Gibraltar. E, portanto, a partir de lá, eu acho que parece-me que hoje saíram as últimas duas fragatas, os últimos dois contra-torpedeiros de Arleigh Burke, que saíram dessa base e que já não vão voltar lá. Portanto, a base, no fundo, está, neste momento, ou o comando americano está vazio lá, em termos de sistemas de navios. Mas, ao mesmo tempo, para manter este equilíbrio, o que é que nós tivemos? Nós tivemos Portugal a permitir a utilização da base das lajes. Portanto, nós temos que ver isto sempre em termos de equilíbrio. A Espanha não deixa, mas Portugal deixa. Agora, se a Espanha não deixasse e Portugal também não deixasse, aí teríamos um problema sério. Grave. Porque olhava-se para a situação do ponto de vista ibérico. Bom, a Península Ibérica cancela-se já enquanto alvo, ou seja, ator, parceiro na Aliança Transatlântica. Portanto, são estes equilíbrios europeus que ditam a relação com os Estados Unidos, pelo menos durante esta administração de Donald Trump.